Glória a Deus, louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a qual nos deu a vida eterna, que Ele mesmo prometeu e cumpriu. Nesta noite maravilhosa, né? Início de noite, agora 18 horas e 10 minutos, nós estamos aí ao vivo. Domingo passado não foi possível transmitir a live a vocês, pois outras coisas aconteceram, então não foi possível. Amém? Então, desde já, a graça e a paz a todos vocês que nos vê, que nos assiste, você que já tem um tempo aí nos acompanhando, sintam-se abraçados por cada um de nós do Ministério Nova Sião. Amém, amados? É um prazer imenso estar aqui nesta noite falando com cada um de vocês, que assim, neste exato momento, o Espírito de Deus encoraje a cada um de vocês, abra a mente de vocês, o coração e o entendimento para acompanhar o Evangelho da graça de Deus. Amados, então, deixa eu falar o tema da nossa mensagem aqui de hoje. A nova geração iluminada pela graça de Deus. A nova geração iluminada pela graça de Deus. Amém, amados? Sejam todos bem-vindos. Amém? Antes de começar aqui a leitura da palavra, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos ouvintes, né? O nosso irmão Cido em família, que está sempre aí nos assistindo, nos acompanhando. Graça e paz, meu amigo Cido, e sua esposa Cineide. Deus abençoe aí você, KL, os seus filhos, Marcelo e Maciel. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Também mandar a graça e a paz para a minha irmã Clécia aí, em Petrolina, e seu marido, novos convertidos aí no Senhor. Que Deus aí abençoe a vida de cada um de vocês e encha vocês do Espírito de sabedoria, do Evangelho, da graça de Deus. Esse é o nosso desejo a todos vocês que nos assistem. Também mandar a graça e a paz para os nossos amados irmãos do grupo Conhecendo a Graça, todos eles sem exceção, que o Espírito de Deus abrace e cuide de cada um deles também. Os nossos amados irmãos em Tapera, né? Na Santa Rita, no Roçado, no Sítio São João, na Agrovila Maçangano, em Pedra da Cerca, Santana do Sobrado, Riacho do Sobrado, Casa Nova, enfim, em todas as localidades, e nossos amados ouvintes, irmãos aqui também de Sobradinho, na Bahia. Que Deus abençoe a todos vocês. Você que tem acompanhado aí a live de sábado, né? Que tem acompanhado o meu amado irmão Deraldino aí pregando no sábado. Vocês sintam-se todos abraçados e obrigado a cada um de vocês pelo carinho da audiência, pela compreensão de vocês, por nos suportar. Amém? Que assim seja o Espírito de Deus de alegria, de mansidão na vida de cada um de vocês. Então, amado, o nosso versículo de hoje, para a gente começar, vamos já fazer a nossa confissão de fé. Está no livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo 17. Amém? E 18. 2 versículos hoje. Vamos ler para a gente fazer a nossa confissão de fé. Deus também se comprometeu fazendo um juramento, a fim de que os que ele prometera ajudar soubessem com toda a certeza nunca precisassem recear que ele mudaria seus planos. Versículo 18. E ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento, duas coisas em que podemos fiar-nos interessantemente, pois é impossível Deus dizer uma mentira. Agora, todos quantos se refugiam nele para ser salvos,
podem criar um novo ânimo quando recebem tais garantias da parte de Deus. Ele agora podem saber, sem dúvida, que ele lhes dará a salvação que lhes prometeu. E já ganhamos essa salvação, não é verdade? Então, vamos orar. Eterno Deus, gratidão te damos, ó Pai, por este momento, por esta palavra maravilhosa, por estas promessas maravilhosas e cumpridas em nossas vidas e na vida daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Neste momento, ó Deus, eu sou grato ao Senhor por até aqui estar de pé, por esta sabedoria, pela capacidade que não vem de mim e sim do Senhor. Pois neste momento maravilhoso eu te agradeço por cada momento vivido, por cada segundo, por cada amigo, por cada parente. Te agradeço, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em todos os locais aonde passo, aonde estou, pois o Senhor sempre é comigo e com aqueles que é contigo. Pois neste momento eu te agradeço, ó Deus, por essas promessas, e sabemos e temos a certeza que esta salvação a qual foi prometida muito antes de virmos a esta terra, já temos garantida, pois esta salvação já temos que é a vida eterna, a qual o Senhor deu a todo Espírito do Senhor, a qual o Senhor tem como filhos, e nós, na bondade do Senhor e como os teus filhos, te agradecemos por este momento. E te peço neste momento, ó Deus, que use a minha boca para que assim eu possa falar e passar a mensagem da graça aos ouvintes, para que aquele que assista, ouça, entenda e compreenda, pois só o Senhor é o único Espírito, é o único Deus, é o único que pode tudo e todas as coisas. E a única coisa que o Senhor não pode fazer é mentir, pois o Senhor jamais mentiria. Isso nós temos a certeza. Nestas tuas palavras, ó Pai, eu te agradeço em Cristo Jesus. Quem crer, diga amém. Graças a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nossa confissão de fé. Então, volta lá em Hebreus capítulo 6, no versículo 17. Amado, hoje nós vamos aprender dessa nova geração, estas mentes iluminadas. Geração essa a qual sou eu, você e os demais, tanto aqueles que já têm nascido como aqueles que ainda vão nascer, já vão nascer debaixo desta graça, desta iluminada felicidade que é viver, que é estar de bem nesta terra com os irmãos e viver em paz, em união. Amém? Olha só, leia comigo o escritor de Hebreus. Ele disse: Deus também se comprometeu fazendo um juramento, a fim de que os que ele prometera ajudar soubessem com toda a certeza e nunca precisassem recear que ele mudaria seus planos. Olha, amado, que coisa interessante. Ele fez uma promessa. E aqueles a qual estava do seu lado com ele, que não iam recear, não iam duvidar daquelas promessas. Amém? Então, hoje, muitos, não são poucos, amados irmãos, têm deixado de lado esta crença de crer que o Senhor é Deus, que o Senhor pode tudo e pode todas as coisas. Ele não é mentiroso, amado. Se ele prometeu, ele cumprirá. Amém? Então, Deus não só prometeu, como jurou, amado. Imagine o tamanho desse amor, imagine a imensidão a qual esse amor abrange.
aonde nós não temos nem o direito de recear, quer dizer, desconfiar de Deus. Por quê? Porque, amados, hoje em dia, tá difícil, sim, mas tá difícil, amado, para aqueles que não têm ao Senhor, aqueles que não se unem um laço, um firmamento, uma aliança com Deus. Que tipo de aliança é essa? Amado, Deus ele é tão grande, tão misericordioso com você e comigo e com os demais, que hoje nós podemos contemplar este dia, acordar e viver bem, e hoje estar aqui falando com você e você aí ouvindo. Ainda tem muita gente que ainda fica se maldizendo. Tem muita gente, amado, que pensa, muitos amados irmãos, tantos aqueles que são do sistema religioso, que crê na forma, né, que para você ganhar algo de Deus ou estar na presença de Deus, você precisa participar de um ministério, de uma igreja, né, entre aspas, 24 paredes, que você tem que estar ali buscando constantemente nesse local chamado igreja. E totalmente enganado, amado. Deus não quer que você faça sacrifícios de tolo. Olha só, eu tenho pregado aos amados irmãos e muitas das vezes, amado, sou questionado, as pessoas perguntam por quê. Não tem um porquê, amado. É simplesmente a graça de Deus sobre a vida da gente. É a única explicação que nós devemos dar uns aos outros. As pessoas olham para mim, muitas vezes, poxa, irmão José, o senhor é tão alegre, tão feliz. O que é que o senhor faz? O senhor tem tanta energia. Eu trabalho o dia todo, quando chega a noite estou cansado, não consigo fazer mais nada. E o senhor tem tanta energia, tanta alegria, vontade de viver. Isso não vem de mim, amado, isso vem do Espírito. A nossa carne, ela procura meios, ela não gosta de coisas pesadas, que você viva uma vida agitada. A carne gosta, amado, de diversão, a carne gosta de viver bem, comer do melhor, beber do melhor, mas esforço ela não gosta. Nós vimos isso ontem, né? Nosso amado irmão Deraldino pregando a esse respeito. Mas voltando aqui o nosso entendimento, amado, não pare, não desista da sua vida em Cristo Jesus, porque você está passando um momento difícil, porque você agora não tem mais sentido. Tem muita gente que chega para mim, como estava falando para você, como você consegue? Assim, simplesmente pelo Espírito. Amado, ensinando aos amados irmãos a viver da maneira correta. Tenho pregado e tenho dito aos amados irmãos que para muitos, hoje é domingo, né? Já passou, já estamos chegando aí o mês seguinte, mas para muitos, amados, a comunhão de muitos hoje não é pouco, é a maioria em geral. A comunhão de muitos acontece uma vez por mês. Como eu já fiz, já participei também. Antes eu pensava que sim, que para ter uma comunhão com Deus, era preciso, amados irmãos, comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva, para sim, agora poder se chegar a Deus. E olhe, se tivesse licitamente, não podia participar da Santa Ceia dos homens. Mas quando você vem para o Evangelho, que você abre a mente, que você lê com os olhos iluminados e mentes iluminadas, você consegue enxergar totalmente diferente. As pessoas lêem, mas não conseguem entender nem compreender. Só que quando você participa deste ato, né, desta judaica, desse movimento judeu, aonde Jesus também era judeu, e ele fez por quê? Porque ele participava, e isso tinha que acontecer. Mas até que ele viesse, amado, as pessoas não conseguem entender, é isso. É até que ele venha. É por isso que essa nova geração iluminada da graça de Deus vê por este lado, amado. Olha só que interessante.
Quem come a Santa Ceia dos Homens diz assim, não, mas eu como como se fosse simbolizando a vinda de Jesus. Mas qual? Qual vinda de Jesus? Você comendo pão e bebendo suco. Mas a Bíblia diz que até que ele venha. Amado, Jesus disse isso, não foi para mim, não foi para você, nós não estávamos lá. Ele disse para os seus discípulos, ele disse, olha, tomai deste pão, comei e bebei deste cálice que é o meu sangue, até que eu venha. Então a Páscoa durava 7 dias, mas o amado irmão que prega a você a esse respeito, ele não te diz isso. Ele sabe dessas coisas, que a Páscoa durava 7 dias. Então, neste meio tempo, amado, quando chegou o 6º dia, amém? Que Jesus foi crucificado, e quando ele ressuscitou ao 3º dia, amado, então não se praticava mais este ato. Então, mas os discípulos continuaram, sim, porque ele era um judeu, amado. E a lei ainda estava de pé. Amém? Mas tem muitos, amados irmãos, que não crê nas promessas de Deus. Tem, amados irmãos, que não crê que você já é abençoado com toda sorte de bênção. Tem irmão que não crê que você já tem o Espírito Santo de Deus, você não precisa estar buscando pela manhã, de madrugada, no monte. Tem, amados irmãos, que não crê que a comunhão dele é eterna com Cristo, que os dois formam um só corpo, um só espírito. E tem que buscar no monte, tem que fazer jejum para matar a vontade da carne. Pelo contrário, amado, jejum não mata a vontade da carne de ninguém, pelo contrário, faz aumentar. Amém? Eu vou usar aqui, você pode até achar que eu estou sendo inconveniente, mas eu vou ser um pouco duro e direto. Uma pessoa que está com fome entra num movimento como esse, de você passar uma semana ou 15 dias fazendo um jejum, como muitos fazem, né? O jejum de Daniel. Imagina esta pessoa, já tem uns dias que não come, entra no sistema religioso e faz um ato como esse. A pessoa adquire um problema de saúde sério, começa a se estressar, em casa ninguém suporta mais, porque aquela pessoa se torna insuportável. Por quê? Porque ela não aguenta a fome. Aí, o que acontece quando você faz um jejum? Vem a ira, vem o que mais? Vem aquela necessidade de você comer, a necessidade de você fazer algo que você não pode. E o que é que mais a carne gosta, amado? De fazer o que ela não, o que o espírito não gosta, não é verdade? Então você vai se privando de um monte de coisa, achando que está fazendo a coisa certa, e está fazendo totalmente diferente, amado. Amém? Então preste atenção, leia com atenção, bote a sua mente em Cristo e viva essa graça intensamente. Olha só o versículo 17. Ele diz: Ele nos deu tanto a sua promessa como o seu juramento, duas coisas em que podemos fiar-nos inteiramente, pois é impossível Deus dizer uma mentira. Olha só, mano. Aqui é o versículo 18 do livro de Hebreus. É impossível que Deus te minta. É impossível que Deus prometa algo a você e não cumpra. Só que não é da maneira que você imagina. Tem muita gente que diz assim: Deus é fiel, Deus está na minha causa. Eu estou com um processo na justiça e Deus é comigo nesse processo e esse processo vai sair. Mas não tem nada a ver com o Espírito, amém? O que é da sua carne é da sua carne. Processo entre o homem e o homem, Deus não age dessa forma. Amém, amado? Aí já é a justiça do homem. Se a lei disser que você tem direito, você vai receber. Se a lei não disser que você não tem direito, você não vai receber nada. Amém? Mas tem muita gente que age dessa forma. Leva até a cópia, né, do processo para a igreja
entre aspas, e diz: pastor, apresente aqui o meu processo, essa causa a Deus. Deus é meu advogado. Amado, eu sempre digo e vou dizer de novo: Deus não é advogado meu e nem seu. Amém? Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu a mim e a você. Lembre-se disso, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas não tem nada a ver com essas coisas terrenas, é espiritual. Ele diz que você é abençoado com toda sorte de bênção, você é. Ele diz que você foi batizado na cruz. No dia da morte dele, você é batizado na cruz. Amém? Você não morrerá enquanto que não se cumpra todas as promessas que ele te prometeu. Olha só, mas disso aí as pessoas não creem. As pessoas preferem crer num propósito, numa campanha, numa subida ao monte. As pessoas preferem acreditar na palavra do homem que está atrás do púlpito, na função de pastor, né? Que o pastor é Cristo, é o único. Amados, são muitas coisas que Deus ele jamais ele mentirá para alguém. E as pessoas procuram um culpado para os seus feitos. E quem é que ele acha como culpado para os feitos? O diabo, não é verdade? Satanás, os demônios, até essa parte dos anjos. Não é assim que as pessoas acreditam? Não é assim que as pessoas verem? Demônio em tudo. Mas, porém, não olha para si, não olha para dentro de si, para os seus feitos, para o que é que você faz. As pessoas gostam de acusar, de apontar o dedo, mas se esquece que quando você aponta o dedo para alguém, Deus está dizendo: tira a trave do teu olho para que tu acuse o teu irmão, para que tu aponte o dedo para ele. Não está vendo que tu aponta um dedo para ele e tem 3 voltando para você dizendo que você pratica as mesmas coisas? E um só que é mediador, que é Cristo. Está vendo, amado, como as coisas? Então, antes de você apontar o dedo ou julgar alguém, ajude-o. Repreendei o vosso irmão, não como sendo ignorante, pelo contrário, pega na mão dele, levanta. Irmão, eu sei, o senhor caiu, o senhor errou, mas se conserte, permaneça na fé. Não, mas pelo contrário, amado. Quando muitos do sistema religioso vê um irmão cometer um ato na carne, que ele não conteve a sua carne, se descontrolou por alguns momentos, alguns segundos, ou dias, ou meses, ele é taxado, é apertado de todas as formas. Você está em pecado, você está deixando o diabo lhe usar, mas não sabe, amado, que o próprio diabo é o homem mesmo. Não existe Satanás como espírito. Existe Satanás de carne e osso, mas como espírito não. O único espírito que habita em mim e você é o Espírito Santo de Deus. Diga graças a Deus. Amém, amado? Olha, amado, são coisas que a gente tem que falar, não tem jeito. Amém? Então, continuando a leitura, diz: é impossível, né, que Deus diga uma mentira. Agora, todos quantos se refugiam nele para ser salvo, podem criar um novo ânimo quando recebem tais garantias da parte de Deus. Eles agora podem saber, sem dúvida, que ele lhes dará a salvação que lhes prometeu. Está vendo aí? Graças a Deus. Amados, tem coisas que a gente tem que prestar atenção. A salvação, como aqui o escritor, ele está dizendo, mas ele estava relacionando a eles naquele tempo. Ele não está dizendo nós, porque nós já nascemos salvos. Ou você não crê assim? Já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Já nascemos predestinados. Somos filhos de Deus, proprietários das bênçãos, não mais herdeiros. Amém? Então, Efésios, livro de Efésios,
Quem encontrou, diga amém, diga graças a Deus. Capítulo 1, no versículo 7. Efésios 1, 7 em diante. E é tão transbordante a sua bondade para conosco, que ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho, por quem somos salvos. Olha, amado, não tem mais o que eu lhe dizer a respeito. Não sou o que estou dizendo. Eu estou lendo aqui a Bíblia Viva. Amém, amado? Essa versão aqui é a Bíblia Viva. Então, uma versão mais esclarecedora, a qual você tem mais um entendimento melhor. Não é a Bíblia João Almeida de Ferreira. Amém? Então, amado, não tem o que eu lhe dizer aqui. Tem gente que até hoje acredita que é cheio de pecado. Tem pessoas que dizem, não, mas tem pecado sim. Tem, amado. Mas não como era antes, aquele pecado que fazia com que aquele povo de Israel chegasse a um ponto de ser até mortos. Hoje nós não vivemos mais em um ministério de condenação em morte. Amém, amados? Hoje nós vivemos plenamente sobre a graça de Deus. Então, Deus não é mentiroso. Ele jamais mentiria a um filho seu. E ele disse que tirou através do sangue, não meu e nem o seu, porque nós já nascemos sem pecado, não é verdade? Mas sim daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles justos que existiam naquela época, eles sim foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nós não, nós fomos aproximados, gentios, né? Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Diga glória a Deus. Versículo 8. E ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois como ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões. Está vendo, amado? Eu acabei de te falar anteriormente a respeito dos feitos dentro do movimento evangélico, das ações, né? Como falei para você a respeito da Santa Ceia dos homens, como falei para você a respeito do diabo, que só dão diabo para os outros e o pastor não tem diabo nenhum. Sabendo que ele é um também. Se deixar a sua carne ativar, amado, o daimo que está lá dentro do coração dele ativado, pode estar na certeza, amado, que chega ao ponto até de tirar a vida de alguém. E isso está dentro de cada uma pessoa. Não importa se essa pessoa é o pastor, se essa pessoa é um civil comum, se ele é o padre, se ele é o papa, se ele é o delegado. Não importa a classe que esteja. Se você deixar a sua carne tomar de conta de você, amado, não importa na posição que você esteja, você é capaz de chegar a cometer um ato desse, de tirar a vida de alguém. Amém? Isso está dentro de cada pessoa, seja homem ou seja mulher. Tem muita gente que chega para mim e diz, irmão José, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu digo, amado, eu sinto muito, mas eu vou te falar a verdade. Não podemos mentir nem nos enganar. Todo homem, toda mulher tem esta coragem e essa capacidade. Porém, vai depender da forma que você seja abordado e da forma que esteja você. Se isso acontece, de alguém ser abordado, até ser ameaçado e suportar. Isso é casos raros. Amém, amados? Isso não acontece com todo mundo. Mas lembre-se disso. Não pense que foi o diabo, não pense que foi Satanás ou algum demônio que desceu e entrou dentro de você. Saiu de um dos porcos, né? De lá de Gadareno, da passagem de Gadareno. Um daqueles demônios saiu e entrou na pessoa. Nada disso, nada a ver, amado. Amém? Então, versículo 9. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. Olha só, amado. Deus tinha um plano.
de misericórdia, amado, pelos seus filhos. Olha que amor imenso, que maravilha, que bênção na sua vida. Quanto você pensava em existir, Deus já estava traçando um plano para a sua vida. Ele já estava traçando tudo quanto ia acontecer, como seria, como vai ser criado. Ele pensou em tudo, amado. Ele olhou para mim e disse assim: José, teu nome lá na terra vai ser José. Mas eu tenho tantos planos para você, só vai depender de você. Tenho tantas maravilhas, tenho tantas coisas para que você faça, mas só vai depender de você, de que lado você vai aumentar mais, se é a sua carne ou se é o seu espírito. Mas as pessoas, infelizmente, não creem assim, amado. As pessoas creem, como eu te disse, as pessoas só creem que é abençoada na vida financeira se devolver 10% do que é seu, se participar das 12 unção com óleo do dizimista fiel, se participar de propósitos, de campanhas, como falei, outras coisas a mais, porque as pessoas, amadas, elas querem ver para crer. As pessoas querem pegar, querem sentir. As pessoas querem pagar pelo milagre, querem pagar para ver. Não é assim? Quem disser que não é, está mentindo, amado. Porque aonde você for, e ali naquele local tiver a placa e o nome A, o B ou C, e aquela pessoa tomar 10% do que é seu, e te oferecer oração, e dizer que vai cuidar de você, e de repentemente diz: olha, vamos passar aqui. Os obreiros vai estar passando aí, o irmão vai estar louvando, e chegou o momento de cada um de vocês contribuir para a obra de Deus. Quem abençoar vai ser abençoado. Quem não abençoar, misericórdia, Deus tome de conta. Tá vendo como é, amado? Então tudo que se faz hoje dentro do meio evangélico, né, como é chamado evangélicos, tudo acontece através de dinheiro. Você pode até virar para mim e dizer nos comentários: o irmão José acha que dinheiro não é tudo. Não é tudo. Verdade, dinheiro não é tudo. É só uma maneira de você sair. Amém? E quando você entra nessa parte financeira, dentro de um ambiente chamado igreja, onde só um prospera e os outros Deus misericórdia, aí você vai entender, amado. Porque tudo que se faz é em prol disso. Olha só, tem pessoas que vão até dizer comigo: mas ele está doido. E quem vai pagar o aluguel da igreja? Quem vai pagar a água? Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar para o missionário fazer a obra de Deus? Quem vai pagar para o presbítero, para o pastor fazer a obra? Quem vai pagar, amado? Você que está lá, tirando, contribuindo. Amado, eu disse em outra reunião e volto a dizer: amado, Deus sabe de tudo, sabe todas as coisas. O que eu estou te dizendo, eu não estou mentindo nem falando da boca para fora, e nem tão pouco estou preocupado com o que vão me dizer. Olha só, amado, eu estou aqui na minha casa transmitindo essa live ao vivo. Eu não precisei, amado, e pedir satisfação a A ou a B, assim, eu vou criar um ministério, vou alugar um ponto e ali eu vou começar a evangelizar e chamar pessoas para amanhã eu estar bem. Porque é o intuito de muitos. Eu sei que tem muitas pessoas de bem, tem muitos, mas o que acontece, amado, a maioria aluga esses movimentos, pontos, para estar através disso, mano. Quanto mais cabra, mais cabrito, né? Então, esta maneira, amado, de muitos dizer que para pregar a palavra de Deus você tem que receber, eu sou totalmente contra. Não sei se você concorda comigo, mas pergunte ou leia, procure na Bíblia onde você viu os apóstolos de Jesus abrindo congregações, alugando pontos para pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, amado, eles iam nas aldeias, em todo canto, aonde eles eram recebidos, nas praças, não precisava pagar um ponto. Porque esse intuito, amado, eu gosto de falar a verdade para as pessoas entenderem. Essa maneira, ó, de contribuir para pagar aluguel, água, é só uma maneira de te atrair até lá para você contribuir mais ainda.
Quem ganha com isso? O fundador, né, daquele movimento. Amém, amado? Então preste atenção. Se você está num ambiente como esse, Deus tem misericórdia. Amém? Não precisa, amado. Para pregar o evangelho de Cristo, não precisa de dinheiro e nem precisa que movimento nenhum lhe pague um salário, ou 2 ou 3, não importa quanto seja. Tem pastores aí que ganham 4, 3, 2 mil, 5 mil, varia, né? Vai variando. Mas para quê? Diz que é para fazer a obra, para pregar a obra de Deus. Não, amado. A obra de Deus já está feita, já é perfeita. Deus não precisa nem de mim nem de você para fazer nada por ele. Amém, amado? E nem tão pouco que eu pregue para você essas verdades, porque o que eu estou te dizendo aqui já está aí, ó. A Bíblia já está aí, ó, escrita na tábua do teu coração e impressa na tua mente. Impressa, né? Para ser mais direto. Amém? Versículo 10. Efésios, agora no versículo 10. 1, 10. E este era o seu propósito. Quando o tempo for propício, ele nos reunirá a todos onde quer que estejamos, no céu ou na terra, para estarmos com ele em Cristo para sempre. Olha só, amado. Que coisa interessante. Que coisa maravilhosa. Presta atenção no que você leu comigo. Que Deus estará para sempre conosco, tanto na terra quanto no céu. Só que as pessoas não creem dessa forma. As pessoas pensam que carne e sangue verá a Deus. Não, amado. De jeito nenhum. Enquanto você viver, enquanto você estiver com essa carne firmada aos pés no chão, que você não for plantado, depositado lá no inferno, amado, pode estar na certeza que enquanto você viver, Deus é contigo. E o dia que você partir também, a tua carne volta ao pó e o espírito volta para Deus, porque já era dele, foi ele quem nos deu. Amém? Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Amado, é tão gratificante você fazer as coisas, né, para Deus, sem precisar tirar proveito da situação ou tirar o sustento de uma família. Isso é tão gratificante, isso é tão bom. Se as pessoas soubessem, amado, que eles podem se reunir como igreja de Cristo na sua casa, no seu lar, com sua família, com seus filhos, com seus parentes, isso seria tão bom e gratificante e agradável a Deus do que você estar dentro do ambiente chamado igreja, contribuindo, comprando a bênção, né? Comprando ali a salvação, que não vai adiantar de nada, amado. Você pode contribuir com 10, com 20, com 30. Sua vida financeira não vai mudar, seus filhos não vão mudar em nada. Só muda se quiser. Não é porque simplesmente você agora entrou em um ambiente chamado igreja, como muitos dizem no popular, aceitou a Jesus e agora sua vida vai ser a mil maravilha. Pelo contrário, amado. Agora é que vai começar os problemas. Amém? Agora é que vai começar. Por quê? Quando você passar pelo batismo de João, né, nas águas, então automaticamente, primeiramente, antes de passar pelo batismo de João, você já tem que ser um dizimista fiel. E se você não for, ou você passar a ser e você deixar de contribuir, a conta chega na sua casa. A cobrança chega até você. Digo porque já participei e sei. Não estou dizendo isso da boca para fora não, porque essa é a verdade. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 27. E as riquezas e as glórias do seu plano são também para vocês, os gentios, nós, né? Que maravilha! E este é o segredo que Cristo no coração de vocês e a sua
única esperança da glória. Tá vendo? Cristo no coração de cada um de nós é a esperança da glória, amado. Infelizmente, muitos não creem assim, não enxergam dessa forma. Tem pessoas, como falei no começo da live, que preferem sofrer, preferem pagar preço para poder se chegar a Deus, para poder ganhar algo de Deus. Amado, com Deus não se barganha. Com Deus não tem acordo, amado. É sim, sim e não, não. Se ele disse que é não, é não. Se ele disse que é sim, é sim. Amém? Romanos, livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Leia comigo, amado. Aprenda do Evangelho da graça de Deus. Fique maravilhado. Saia dos problemas para que chegue até você aquele refrigério na alma tão esperado. Tire aquele peso das suas costas. Amém? Versículo 18 do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Olha, amado, tá vendo? Tudo isso é insignificante comparado com a glória que Deus tem para nos dar. Tá vendo, amado? Tem precisão de você se precipitar, ficar doido, fazer todo tipo de coisa terrível e daqui a pouco você esquece até que Deus existe. Ah, mas Deus esqueceu de mim. E Deus diz, não, o que eu tenho para você é maior, amado. Não é porque você está pedindo, não é porque você está orando. Ah, mas todo dia eu peço a Deus, será que Deus nunca ouviu a tua oração? E tem gente que diz, parece que não, porque é dois que eu peço a Deus para ganhar isso, para ganhar aquilo, e até hoje nunca ganhei. Como eu te disse, amado, Deus não age na carne do homem. O que é terreno, o que é espiritual, é espiritual. Amém? Não tem nada a ver com o diabo, com o demônio que está com o pé, que está com a mão ou o braço na tua causa, no que tu esteja fazendo. Não é nada disso, é simplesmente a sua mente voltada às coisas carnais, às coisas terrenas e deixando as coisas espirituais de lado. Amém? Hebreus 9. Vá anotando aí, amado, para você aprender. Hebreus capítulo 9, no versículo 12. Hebreus 9, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. E uma vez por todas, levou sangue para dentro daquele compartimento mais interno, o santo dos santos, e o salpicou sobre o propiciatório, mas não era sangue de bodes e nem de bezerro. Não, ele levou seu próprio sangue, e com este sangue, por si mesmo, ele garantiu a nossa salvação eterna. Temos ou não temos a vida eterna? Eu costumo dizer que Jesus só entrou no templo uma vez, no dia da crucificação, amado. Para fazer sacrifício, né? Que foi ele mesmo, o próprio sangue dele, o único sacrifício aceito. Que sangue de bode, de touro, de bezerro, isso aí não edificava e não ajudava nada. Mas quando ele sim se propôs a ir à cruz do Calvário para que derramasse sobre nós o seu amor, a sua salvação, comprou com preço de sangue, amado. Aí sim. Amém? Entrou outra vez, né, no templo Jesus, quando expulsou os cambistas dali, os que estavam fazendo do local, entre aspas, que antigamente era a igreja, era a casa de Deus,
Estavam fazendo da casa do pai, como ele dizia, Jesus, de comércio. E hoje é diferente? Hoje é diferente, amado? Você consegue enxergar diferente? Não, né? Porque onde a gente vai, o que é que acontece? Está acontecendo a reunião e lá fora está acontecendo as vendas de quê? De lanche, está acontecendo a venda de quê? De um CD, de um cantor que vem, está acontecendo o que mais? Muitas outras coisas, não é verdade? Deixou de ser comércio? Não, porque você devolve o dízimo, porque você traz ali uma oferta, mas a oferta ainda vai, né? Que é voluntário. A palavra não condena a oferta, amém? A oferta é voluntária. Se você quer ser voluntário, é outra coisa. Mas tirar 10% do que é seu, amado, você não é judeu. Você não planta o ano todinho para quando chegar o tempo daquela colheita, você tirar até 10% do que é devido lá no templo. O templo nem de pé está mais para você tirar da sua colheita. Uma vez o irmão fez isso, né? Nós estávamos ainda em outro ministério e nós fomos até a roça dele, colhemos um feijão e nós levamos para lá. Você pensa que foi recebido, amado? Você pensa que o pastor, né, entre aspas, recebeu? Não, por quê? Ele até pegou, mas ficou lá, ó, por muito tempo. Se eu e minha esposa e outros irmãos, nós não fôssemos lá tirar da base, por ele ia perder, ia para o mato. Por quê, amado? Porque ele queria isso, ó, a contribuição, o dinheiro. E isso é triste, amado, você chegar em um local aonde tudo que acontece é através do dinheiro, por meio do dinheiro. Nada acontece por meio da fé. A pessoa diz, não, mas eu fiz a campanha, fiz o propósito e Deus me abençoou. Deus lhe abençoou ou o envelope que você pegou, você botou uma bênção lá dentro. Agora me diga se eu estou mentindo. As pessoas dizem, não, eu vou contar meu testemunho. Olha, pastor, depois daquele propósito que eu fiz aqui na igreja, Deus abriu as portas, meu filho está trabalhando e isso, aquilo. Eu digo, mentira. Já estava previsto. Seu filho foi para uma entrevista de empresa, gostaram do trabalho dele, nos currículos que ele colocou, e então o chamaram. Aí as pessoas dizem, mas foi depois do propósito que eu fiz. Foi não, amado. É porque quando tem de ser, será. Não precisa por intermédio de homem. Não precisa que você faça campanha, que faça propósito, ou que você faça voto. Tem gente que diz para mim, irmão José, eu fiz um voto com Deus e Deus me ouviu. Fiz um voto com ele e ele me ouviu. Amado, sinto muito. A gente não fala para não ser ignorante com os amados irmãos. Mas a partir de hoje, não faça isso. Não coloque Deus à prova. Não bote Deus contra a parede, pois ele não age dessa forma. Deus trabalha da forma dele. E ele, amado, é quem diz o que fazer. E é de quem ele aprove ter misericórdia. Não é da vontade do homem. Era simples demais eu chegar aqui e dizer, olha Deus, estou aqui pregando aos irmãos e a partir de hoje, se o Senhor não mudar essa forma da gente pregar aqui, se não aparecer um ponto maior, um lugar para a gente ficar, eu vou deixar de pregar. E Deus vai virar para mim e dizer, deixe. Eu não preciso de você, eu não lhe pedi, eu não lhe mandei você fazer isso. Você está fazendo o que você quer. Você está pregando porque você gosta, mas não que eu lhe mandei. Está vendo como é diferente, amado? Aí as pessoas dizem, não, foi levantado por Deus. Deus é maravilhoso, levantou o irmão José, levantou o irmão Deraldino, levantou o fulano de B. Não, amado. Deus não levanta assim, dessa forma não, amado. É de quem ele aprove ter misericórdia. Se hoje estou de pé trazendo aqui para você a mensagem, é porque Deus aproveu ter misericórdia. Mas não que ele chegou para mim ou mandou alguém dizer, olha, Deus mandou te dizer que o senhor vai ser um pregador do evangelho. Está mentindo, amado. Está mentindo. E Deus não gosta de mentir. Ele disse que não pode mentir. Jamais. Ele não pode fazer isso. E nem eu posso também mentir para você. Se eu disser, olha, Deus falou comigo em sonho
que eu seria um pregador e eu ia pregar através das câmeras, das redes sociais, ia ser um pregador influente. Eu ia estar mentindo para você, mano. E eu não preciso disso. Eu prefiro passar com a verdade, usar as palavras do apóstolo Paulo, né? Ele disse que preferia falar 5 palavras que o povo entendesse e compreendesse, do que falar palavras que as pessoas não compreendessem. Amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13. Olha só. Mesmo quando estávamos fracos demais e não nos reste nenhuma fé, ele continua fiel para conosco e nos ajudar, pois não pode repudiar-nos, porque somos parte dele mesmo, e ele sempre cumprirá suas promessas em nós. Amado, quer explicação melhor do que essa? O que eu acabei de falar com você anteriormente. Falei alguma palavra de mentira? Menti em algum momento aqui para você? Jamais. Mas infelizmente as pessoas não veem assim, não entendem assim, não compreendem dessa forma. Tem gente até hoje esperando Jesus voltar, amado. Quer ver Jesus sobre as nuvens com poder e glória? Misericórdia, né? Misericórdia. Porque isso não vai acontecer, amado, porque já aconteceu. Jesus já veio com o seu poder e glória sobre as nuvens. Tem muita gente que não compreende. Isso era uma figura de linguagem usada pelos judeus daquela época, mano. Amém? Em outra oportunidade, vou trazer para vocês. Amém? Novamente, eu já preguei. Eu não me lembro o ano que preguei a respeito do general Tito e do general Vespasiano. A qual aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70. Amém? Depois eu vou trazer para você. Hoje não. Amém? Vamos lá, continuando. Agora Marcos. Marcos, vamos lá na lei, né? Marcos capítulo 2. Marcos no capítulo 2, no versículo 13. Amém? Perdão, Marcos 2, 19 e 20. Olha só. Aqui interrogaram a Jesus. Olha a resposta de Jesus. A resposta dele. Jesus respondeu os amigos do noivo. Se recusam a comer até na festa de casamento, vão ficar tristes enquanto ele se acha ainda com eles? 20. Mas algum dia ele será tirado deles, e então chorarão. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Aqui, essa passagem, amado, eles falando, né, com os judeus, e ali eles interrogaram a Jesus, e Jesus disse que ia chegar um momento que eles iam chorar sim, que iam tirar deles o mais precioso, e aí sim eles iam chorar. E quem era precioso naquela época, mano? Jesus. Ninguém naquela época quis, muitos, né, além dos discípulos, se chegaram a Jesus, mas outros não. E então, quando Jesus foi crucificado, mano, ele partiu, muitos choraram, se derramaram em lágrimas. Por quê? Porque eles não queriam perder. E quando alguém perde algo, amado, a tristeza, né, toma de conta. Romanos capítulo 5, no versículo 5. Romanos 5. Nós já estamos encerrando, amado. Romanos 5, versículo 5.
Então, quando isso acontecer, poderemos sempre enxergar Então, quando isto acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama. Sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com o seu amor. Diga graças a Deus, que maravilhas, palavras bonitas, né? Romanos 8, 37. Romanos 8, 37 e 38. Mas, apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós. Olha, amado, que coisa interessante. Imagine só o coração daquelas pessoas como não ficaram, né? Quando descobriram que Jesus deu a vida por cada um deles, por cada uma daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso, amado, que nós hoje só temos que glorificar a Deus por já ter nascido abençoados, por ter nascido cheio do Espírito Santo de Deus, por não ser como era aquele povo da primeira era, almas viventes sem o Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 38. E estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do seu amor. A morte não pode, nem tampouco a vida. Os anjos não o poderão, e todas as forças do inferno não poderão afastar de nós o amor de Deus. Nossos temores pelo dia de hoje, nossas preocupações sobre o dia de amanhã. Nada, amado, mas nada mesmo. Imagine só, não sou eu que estou dizendo essas coisas, amado, você está lendo comigo. Tanto faz ser amanhã, como vai ser depois, ou até enquanto você viver, nada te separa desse amor de Cristo. Nada, o que você imaginar. Você viu aqui a mensagem inferno? Nem a sepultura, amado. Nem quando você for para a sepultura, que essa matéria tombar e descer ao inferno, o teu espírito não sofrerá nada. Diga graças a Deus. Não é gratificante, amado, a gente ouvir algo da boca de Deus nos falando essas maravilhas? Lucas capítulo 8, agora vamos na lei, né? Lucas capítulo 8, versículo 23 e 24. Durante a travessia, deitou-se para dormir. E enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade, que estava enchendo o barco, e eles corriam sério perigo. Olha só, acabamos de ler em Romanos 37, né, e 38, que nada nos separa do amor de Deus. E aqui na lei, né, contando a história de Jesus, quando Jesus estava seguindo viagem com os seus discípulos, aconteceu uma grande tempestade. Agora imagine sua vida como está hoje. A tribulação, os
problemas financeiros, problema na família, com filhos, e você não lembra nada dessas coisas. Nesta passagem, os discípulos tinham a Jesus, corriam sério perigo do barco afundar, e eles até poderiam ser, mesmo pescadores poderiam morrer afogados, que o mar agitado, mas eles tinham a quem lá? Jesus. E você, que pensa em desistir de tudo, porque as coisas estão cada dia mais difíceis, mas você esquece que tem um Deus que te ama, que tem um Deus poderoso, que tem um Deus maravilhoso, tem um Deus que tudo pode na tua vida, que tudo crê. Tem um Deus que te ajuda nos momentos mais difíceis, mesmo que você peça ou não, porque Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele sabe o que é melhor para vocês. Não é simplesmente, amado, sentar o joelho no chão e orar, e orar, e orar, e orar, e daqui a pouco você levantar e dizer: será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus estava prestando atenção no que eu estava pedindo? Pode estar na certeza que sim. Mas sabe por que Ele não te atendeu, amado? Porque você duvidou. Porque você está orando pedindo e não agradecendo. Temos que ser grato a Deus até no momento da tribulação, amado. Nos dias maus. Quando não chegar ali o dia seguinte para que tudo se faça novo, você tem que agradecer a Deus. Deus, obrigado. Eu sei que este dia está sendo duríssimo, mas eu sei que no dia de amanhã, que a ti pertence, o Senhor me dará a vitória, porque eu creio. E jamais duvidarei, assim como o Senhor não é Deus de mentira e jamais pode mentir. É assim que eu creio. E eu creio que o dia de amanhã, para mim, será melhor do que o de hoje. Se assim o Senhor querer. Olha aí, amado. Não é totalmente diferente do que você está gritando: Deus, porque eu sou teu filho, eu te peço, faça isso, faça aquilo, porque não vai adiantar de nada, amado. Não é pelo muito orar, nem pelo muito pedir, que seremos abençoados, e sim quando Deus aprover misericórdia. Creia, aprenda de Cristo Jesus. Amém? Então no 24 ele diz: os discípulos foram depressa e o despertaram. Mestre, mestre, estamos naufragando. Gritavam eles. Então ele falou à tempestade: acalma-se, e o vento e as ondas acalmaram-se, ficando tudo tranquilo. Olha só, amado. Quando os ventos soprarem, quando a coisa estiver feia, que não tiver mais jeito, até me arrepia até hoje essa passagem, porque é forte, amado. Imagine você estar em uma peleja onde você só vê o mar, só água e água, não tem nada para você se agarrar, a não ser o barco que você está, e de repente você vê-se ao ponto de morrer, e você tem quem ali? Jesus. O único que pode fazer algo. E de repente, amado, você ouvir aquela voz e os ventos e o mar obedecer. Porque é assim, amado, que Deus faz. Se Deus tem algo para fazer na tua vida, Ele não vai mandar recado por mim, por pastor A, por pastor B, por profeta A, por profeta B. Amém? Deus hoje, amado, eu tenho que lhe dizer isso. Hoje, nos tempos de hoje, Deus não fala mais através de profecias nem de profeta a homem nenhum. Isso é a pura verdade, amado. Pelo amor de Deus, amado, não acredita nesse movimento que Deus está mandando recado, que está falando contigo. Porque Ele não manda, amado. Leia lá Jeremias 23. O que é que Deus diz a respeito dos profetas? Amado, hoje, se Deus quiser falar comigo ou com você, Ele não vai mandar recado pelo o meu irmão do lado, não vai mandar recado pela minha esposa,
pela minha filha. Simplesmente ele vai me corrigir. Vai chegar para mim mesmo e dizer: filho meu, tu está errado. A partir de hoje, muda. Muda, ou você muda, ou então eu vou ter que tomar atitudes drásticas contigo. Mas ele não manda. Como a gente vemos muito, diz: olha, Deus chegou fresquinho aqui agora, Deus está me revelando aqui o CPF de uma pessoa. E essa pessoa não sei nem quem é, mas Deus está me revelando e o número é esse, é esse, é esse. Eita, amado irmão. Quer dizer que Deus agora trabalha na Receita Federal, é? Só pode. Revelando CPF, né? Amado, isso são coisas que atraem as pessoas. Revelações. As pessoas, amado, querem saber do futuro delas. Esquecem de Deus, amado. Amado, nós não precisa você ter interesse como será o teu futuro, não. Você tem que viver o hoje, o presente que você está vivendo agora. Pouco importa se eu vou te dizer para você que revelar: olha, Deus está mandando dizer aqui agora para o amado irmão que está me assistindo, que amanhã tu vai ganhar uma bênção. Eu não sei o que é, mas Deus vai te dar. Mentindo, amado. Porque Deus, amado, ele não trabalha aos poucos nem de metade com ninguém. Se Deus te abençoa, ele te abençoa por completo e não por profecia de homens. Amém? Fique esperto, abra o teu olho. Graças a Deus. E para nós encerrar, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, 17. Quem encontrou, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos ler? Como diz o meu amado irmão Deraldino, cristão tem que ler. Para quê? Tem que ler para entender. Não é verdade? E lembrando, amados, antes de encerrar a reunião, nós não estamos aqui para perseguir ninguém. Nem igreja A, nem pastor B, nem pastor C. Nós estamos aqui para mostrar a verdade do Evangelho. Você também não é obrigado a acreditar em mim. Você também não é obrigado a me assistir, nem a me ouvir. Paciência, não é verdade? Então, versículo 17 do livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. Olha o que eu disse para você. Entretanto, se vocês se enganarem ao Senhor, versículo 17 aqui. Entretanto, se vocês se entregarem ao Senhor, vocês e Cristo se unem com uma só pessoa. Olha só, mano. Se a pessoa se entregar ao Espírito, né, a fazer a vontade do Espírito, você se une com Deus em um só corpo, em um só Espírito. Mas quando eu deixo de praticar esse ato, amado, de viver em um só corpo, em um só Espírito, então, automaticamente, eu não tenho como fazer parte do corpo de Cristo dessa forma. Amém? Não é porque Deus vai se afastar de você. Você lembra da passagem que ele disse com Davi? Ele mandou o profeta Natan ir lá até Davi, e o Natan foi e disse: meu senhor, traga um recado da parte de Deus. Aí sim o profeta ainda agia. E ele disse para Davi, contou o que aconteceu, né? Você sabe da história. E disse mais: olha, Davi, disse Deus, a espada não sairá do meio da tua casa enquanto tu viver, enquanto houver um descendente teu. Mas, porém, eu não retirarei de ti o meu espírito. Olha só, amado. A carne ia ser totalmente aniquilada, a sua geração, a descendência do rei Davi, iam ser apertados pela transgressão dele. Mas, porém, o espírito era o de Deus. Deus não retirou dele a alegria de viver, a alegria do espírito,
mas os momentos terríveis na carne ele viveu até o dia da sua morte. Tá vendo aí, amado? E hoje não é diferente, amado. Aqui se faz, aqui se paga. Não fique pensando que o que você faz vai ficar impune. Não, eu vou fazer aqui que quando eu morrer tá pago. Não, amado. Você vai pagar em vida. Não tem essa de você pagar atos feitos da carne quando você morrer, não. Você vai pagar enquanto está vivo. Amém? Então, trate a fazer as coisas da maneira correta. Para amanhã, quando você estiver na sua velhice, que as coisas acontecerem, você não diga, mas Deus está me castigando. Não, Deus não castiga ninguém, amado. Pelo contrário, você está colhendo o que você plantou. É assim que acontece. Tem gente que abre a boca e diz, eu só tenho medo dos castigos de Deus. Eu digo, qual? Qual os castigos de Deus? Nenhum, amado. Deus só quer de mim de você que a gente vivamos bem. Que você simplesmente crê naquele a qual Ele enviou. Essa é a verdadeira obra de Deus. O significado de fazer a obra de Deus é esse, é crer naquele a qual Ele enviou. Não é você fazer todo tipo de movimento e dizer assim, não, estou fazendo a obra de Deus. Ó, o irmão José está pregando, está fazendo a obra de Deus. Não, amado. Estou pregando porque amo pregar, gosto de pregar. Que não é a obra de Deus. Amém? A obra de Deus é perfeita, tarde e noite. Posso eu dizer, quero que agora seja dia. Não tem como, amado. Porque já foi consumado. O que Deus fez, está feito e não será desfeito. E não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser ninguém que mude isso. Amém? Então, fiquem todos em paz. Está aí a mensagem da parte de Deus. Obrigado por me suportar. Graças a Deus. Foi até um pouco longo, né? Mas vamos agradecer a Deus para a gente encerrar a nossa transmissão de hoje. Espírito Santo de Deus, é com grande amor e satisfação e gratidão ao Senhor, que é a qual, meu Pai, eu vivo esta nova geração iluminada pela Tua graça. E neste momento, ó Pai, eu sou grato ao Senhor pelas ricas bênçãos que tem derramado sobre a minha vida. E obrigado por cada pessoa aqui presente, por cada pessoa que tem nos assistido, que vai nos assistir, por cada pessoa, ó Deus, que um dia irá assistir esta transmissão. E neste momento eu sou grato a Ti e recebo no meu espírito, meu Pai, a cura, a libertação de todas as enfermidades, tanto em mim como nos demais que nos assistem, tanto naquele que sofre, que padece, que está no leito de um hospital. Que a Tua misericórdia seja com cada uma dessas pessoas, que assim seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pelo dia de hoje, por esta noite e até um dia quando o Senhor nos prover ter nesta terra. Nós somos gratos ao Senhor, pois temos um dia determinado por Ti e todos sabemos disso, mas ninguém quer partir. Mas o Senhor conhece e sabe do coração de cada um de nós. Obrigado em Cristo Jesus, te agradeço por tudo, meu Senhor da glória, meu Cristo ressuscitado. Amém e graças a Deus.